tudo bem com vocês? Professor Glebsen aqui, na estrada com os profs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de continuar, eu já vou pedir, se inscreva, compartilhe com a galera, dá um like nesse vídeo, porque a aula hoje vai ser, ó, top! Fala sobre o que, professor? A aula de hoje vai ser sobre instrumentos ópticos. Então, bora lá, gente, roda a vinheta! Então, moçada, nosso primeiro instrumento óptico que nós vamos estudar, e o mais simples, é a lupa. Todo mundo já viu uma lupa? Todo mundo já queimou alguma coisa com uma lupa? Sim. Professor, como que a lupa funciona? Bom, a lupa é um instrumento simples que nós usamos para ampliar alguma coisa, ou seja, vai fazer uma leitura, vai visualizar algo que é muito pequeno, que até você pode enxergar a olho nu, mas você não consegue definir este objeto olhando para ele a olho nu, você coloca uma lupa. E como que a lupa funciona? Bom, primeira parte, você olha aqui e percebe que a lupa, a lente que é feita a lupa, ela tem os bordos finos. Considerando esta lente que nós estamos utilizando no ar, cujo índice de refração do ar é menor do que o da lente, quer dizer que aqui nós teremos uma lente convergente. Ou seja, esta lupa, ela é uma lente convergente, correto? E aí, a hora que nós vamos utilizar essa lupa para observar um objeto pequeno, bom, nós sabemos que nós temos que ajustar a lupa convenientemente para que fique a imagem que você enxerga e fique, digamos assim, no foco. Ela não fique borrada, ela não fique embaçada, você pega uma certa distância até você enxergar o objeto que você está olhando maior e de maneira nítida. E para isso, moçada, nós temos que ajustar a lupa de tal maneira que o objeto fica entre o foco e a lente. Ou seja, o objeto ele estará mais ou menos aqui. Eu vou fazer esse objeto pequenininho. Este é o meu objeto. E aí, professor, como que vai ser a imagem que eu vou enxergar? Então, olha só, eu vou traçar os raios notáveis. Então, quando você pega a lupa e coloca na frente do objeto, quer dizer que no momento que você enxergou esse objeto maior e nítido, você ajustou o objeto exatamente entre a distância focal e a lupa. Por quê? Bom, é uma lente convergente, você já sabe como que é formada a imagem na lente convergente, ou as imagens que são formadas na lente convergente. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, em cima do foco, entre o antiprincipal e o foco. Ah, professor, mas por que não pode estar aqui? Porque lembre-se, quando o objeto está atrás da distância focal, a imagem torna-se uma imagem real e invertida. Eu não quero enxergar algo de ponta cabeça, eu quero enxergar esse objeto na sua orientação normal, só que maior. E como que vai ser a imagem? Olha só, eu vou traçar os raios notáveis, você lembra? Todo raio que incide aqui, ó, paralelo à minha lupa, vai para onde? Vai para o foco. Incidiu paralelo, vai para o foco. E todo raio que incide na direção do centro óptico, lembre-se, passa sem sofrer desvios. Tá vendo? Aí você fala assim, professor, mas a formação da imagem, ela não se dá através do encontro dos raios? Sim, mas aqui não estão se encontrando, estão se afastando. Ah, então você tem que ir lá e fazer o prolongamento desses raios. A partir do momento que você faz o prolongamento desses raios na parte virtual da minha lente, olha só, fiz o prolongamento deste raio aqui e fiz o prolongamento deste raio aqui, ó. Aí você vai perceber que esses dois raios prolongados, eles se encontraram e efetivamente aqui formou a minha imagem. E é uma imagem maior, direita e virtual. É assim que a lupa funciona. E, logicamente, você vai continuar estudando a equação de Gauss, aplicando na lupa, com a mesma situação. O P, distância do objeto até a lente, o P', distância da imagem à lente, e você pode calcular a ampliação e assim por diante. Aí, logicamente, você fala, professor, mas pera lá, eu não entendo.
Se eu colocar a lupa, eu vou ver duas coisas? Não, cara, tá? Lembre-se, quando você coloca a lupa na frente, na verdade, você percebe que parece que a imagem, o objeto, né? Quando você está olhando, você não enxerga os dois, você enxerga a imagem. Por quê? Está aqui, está o objeto. No momento que você coloca a lupa na frente, você percebe que parece que esse objeto ele foi um pouco mais para trás e ficou maior. Aí você enxerga o objeto ampliado. Este é o primeiro instrumento óptico mais simples que nós temos, que é a lupa. Mas nós temos mais. Temos, professor? Temos. Quais? Bora ver. Bom, o nosso próximo instrumento óptico é o microscópio. O microscópio ele funciona de um jeito um pouquinho mais complexo. Primeiro, vamos fazer por partes. O microscópio ele é formado, primeiro, por uma lente chamada de lente objetiva. Perceba, ela tem os bordos finos, então ela também é uma lente convergente, porque o meio é o ar, que o índice de refração do ar é o menor que da lente. Essa lente objetiva, a primeira parte, ela vai formar uma imagem maior do objeto, mas não esqueça, o microscópio ele é feito para você conseguir observar coisas muito pequenas. Então eu vou desenhar aqui um objeto, lógico, não muito pequeno, senão a gente não enxerga, mas eu vou desenhar um objeto pequenininho. E este objeto vai estar localizado atrás do foco da lente objetiva. Justamente porque quando o objeto está entre o anteprincipal e o foco, a imagem é uma imagem real, projetada, invertida e maior. Então eu vou colocar aqui, ó, aqui está o objeto pequenininho que eu quero ampliar pelo meu microscópio. Então eu vou traçar as imagens aqui e nós veremos como que vai ser a imagem formada primeiro pela lente objetiva. Então vai lá, todo raio que incide paralelo, você já sabe, o raio incidiu paralelo, ele vai para onde? Ele vai para o foco, como vocês estão vendo aqui, incidiu paralelo, foi para o foco. Todo raio que incide na direção do centro óptico, como eu vou fazer aqui, incidiu na direção do centro óptico, ele vai passar sem sofrer desvios. E olha só, onde os raios se encontraram, quer dizer que aqui é formada a imagem, que eu vou colocar imagem 1. Por que imagem 1, professor? Porque olha só, moçada, o que eu vou mostrar para vocês. O microscópio não é só isso. Esta lente objetiva, primeiro, ela vai produzir uma imagem maior que o objeto. Então, ela vai estar diretamente apontada para o objeto. Esta lente formou uma primeira imagem, mas percebeu que essa imagem, ela realmente é maior. Mas não é tão maior assim do que o objeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra lente aqui para usar esta imagem como objeto. Então, é como se esta lente objetiva formasse uma imagem e eu pegasse uma outra lente para olhar essa imagem. Aí eu vou ver uma imagem bem maior. E como que vai ser essa lente? Essa outra lente é uma lente ocular. Agora, utilizando uma outra lente ocular para olhar para essa imagem formada pela objetiva, de tal maneira que eu vou colocar a minha lente ocular ajustada aonde esta imagem produzida pela objetiva fique entre a distância focal da ocular e a lente. Porque nós sabemos que quando o objeto está entre a lente e a distância focal, a imagem é maior, direita e virtual. E olha só, agora como que vai ser a imagem formada por esta lente ocular? Ocular que agora é onde eu estou olhando. Então eu estou olhando para essa imagem formada pela objetiva através da lente ocular. Bom, vamos lá. Todo raio que incide paralelo, olha só, incidiu paralelo, você sabe que vai para o foco. Incidiu paralelo, ó, foi lá para a distância focal. Assim como, incidiu paralelo, foi lá para a distância focal. Assim como incidiu na direção do centro óptico da lente, passa sem sofrer desvios. Aí você fala assim, professor, mas esses dois raios não estão se encontrando. Não, mas se você fizer o prolongamento destes raios, você vai perceber que o prolongamento dos raios, eles vão se encontrar em algum ponto. Olha lá, tem que dar uma forçadinha aqui. Percebam
que o prolongamento desses raios, eles vão se encontrar aqui, vou ter que dar uma forçadinha em algum ponto, e exatamente aqui vai ser formada uma imagem bem grandona, vou até apagar aqui para você enxergar, uma imagem bem grandona, que eu vou chamar de imagem 2. Estão vendo, moçada? Eu vou sair um pouquinho da imagem para você dar uma olhadinha e para você ver o seguinte, vou colocar só a minha mão aqui, ó. Este é o objeto, esta é a lente objetiva. Esta lente objetiva formou uma imagem I1 deste objeto. Mas ainda assim, essa imagem I1 ela não é tão maior assim quanto o objeto. Esse objeto é muito pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra lente ocular para olhar para esse objeto. E quando eu olho, quando eu visualizo através da lente ocular para esta imagem 1, esta imagem 1 serve de objeto para a lente ocular, que vai formar uma outra imagem I2, que vai ser bem maior que o objeto. Ok? Logicamente, nós vamos calcular a ampliação. Moçada, para calcular a ampliação total, você vai pegar a ampliação feita pela lente objetiva e vai multiplicar pela ampliação da lente ocular. Então, o que eu vou falar para vocês quando vocês forem fazer exercícios? Faz separado, moçada. A lente objetiva formou uma imagem, você vai calcular a ampliação feita pela essa lente. Calculou a lente, a ampliação da objetiva. E depois, pela lente ocular, ela formou uma outra ampliação. Você utiliza a equação de Gauss e tudo a mesma coisa. Então, preste atenção, moçada. Fique ligado, isso é bem importante. Novamente, você da imagem, quiser dar um pause, dar uma analisadinha e vamos para o próximo instrumento óptico. Nosso próximo instrumento óptico é a luneta astronômica. A luneta astronômica, moçada, ela serve para observar objetos que estão muito longe, tá? Então é assim, nós vamos pensar da seguinte maneira. A luneta astronômica, ela vai funcionar igual o microscópio. Igual o microscópio. A diferença é que o microscópio é para você enxergar objetos muito pequenos que estão bem próximos. A luneta, ela serve para você olhar, enxergar objetos que estão muito longe. Mas esses objetos eles não são pequenos. Você está observando um planeta, você está observando um asteroide, você está observando um satélite, ou seja, está muito longe, mas ele não é pequeno. Então, na verdade, moçada, a luneta ela vai ter duas lentes, uma objetiva e uma ocular, e vai funcionar exatamente como o microscópio. Então, eu não vou desenhar aqui, porque se eu for desenhar, eu vou colocar uma representação para vocês, pelo fato de que o objeto está muito longe. Então, na verdade, esse objeto já é grande, só que ele está muito longe. Então, na verdade, nós teremos uma ampliação chamada de ampliação angular. Mas eu vou colocar aqui na imagem para vocês, eu vou cobrir toda a imagem da tela, para vocês visualizarem como que é a formação de imagem de uma luneta astronômica. Dá uma olhadinha aí, moçada, você vai ter, primeiramente, uma lente, e esta lente é uma lente convergente. Ou seja, nós chamaremos essa lente de objetiva, que ela vai estar apontado primeiro para o objeto que você quer enxergar. Como o objeto está muito longe, ela vai formar uma imagem exatamente ou muito próxima à sua distância focal, porque o objeto está muito longe, o raio vem quase que paralelo, tá? Então vai formar uma imagem quase sobre a sua distância focal e uma imagem muito pequena, vai formar tipo um pontinho próximo à distância focal da lente objetiva. Mas aí, para que a gente possa ampliar um pouquinho mais esta imagem, nós vamos utilizar a lente ocular. A lente ocular é que você vai pegar essa lente e vai olhar para esta primeira imagem formada pela objetiva. E aí, quando você olha para essa primeira imagem formada através da lente ocular, ela novamente amplia mais um pouco e você tem uma imagem um pouco maior, uma imagem I2, um pouco maior desta primeira imagem formada pela lente objetiva. É quase a mesma ideia do microscópio. A diferença é que agora o objeto ele está muito longe, né? E, consequentemente, os raios vêm paralelos. E ao você vem paralelo, a imagem vai ser formada muito próxima ao foco e muito pequena. Então, eu tenho que usar uma outra lente, que é a objetiva, para ampliar esta imagem. Então, nós podemos analisar a respeito da ampliação da luneta astronômica. Professor,
Como que eu faço para calcular a ampliação? A ampliação da luneta astronômica é a distância focal da lente objetiva divididos pela distância focal da lente ocular. Tome cuidado que a unidade não importa, tá? Só que você está usando a distância focal da objetiva em metros, da ocular tem que estar em metros também. Você está usando a distância focal da objetiva em centímetros, da ocular tem que estar em centímetros também. Se liga nessa, moçada. E para finalizar essa bela dessa aula, a máquina fotográfica. Como que a máquina fotográfica funciona? Primeiro, na parte da frente da máquina fotográfica você vai ter uma lente convergente, e de tal maneira que toda vez que você utilizar a máquina fotográfica, o objeto estará entre, ou melhor, atrás do anteprincipal. Aqui estará o objeto que você quer fotografar. Por quê, moçada? Pelo fato que a imagem desse objeto vai ser formada dentro da máquina. E se o objeto já é grande, a imagem formada dentro da máquina não pode ser maior, tem que ser uma imagem menor. E a gente sabe que a lente convergente, ela só consegue formar uma imagem menor que o objeto quando esse objeto está atrás do anteprincipal. Por quê, professor? Pelo fato, vamos formar a imagem aqui, você vai ter também a distância focal deste lado que eu vou colocar aqui para vocês. Então, sabe que todo raio que incide paralelo vai para onde? Vai para o foco. Todo raio que incide pelo vértice passa sem sofrer desvios. Então, está aqui, aqui, opa, daí se juntou aqui, aqui está a imagem formada pela essa lente convergente que tem na frente da máquina fotográfica. E justamente, moçada, o que acontece? Em geral, a distância focal dessa lente convergente é variável, tanto que muitas vezes o foco, muitas máquinas se ajustam sozinho. Por quê? Porque aqui atrás está justamente o filme da máquina fotográfica. A imagem, ela tem que ser formada exatamente sobre o filme, independente aonde está a distância do objeto até a lente. E logicamente, de maneira geral, essa distância aqui, ó, do foco, ela é muito pequena. Por isso que se você chegar às vezes muito perto de uma máquina fotográfica, ela perde o foco, ela não consegue focalizar como está vendo aqui, ó. E daí quando eu afasto, dependendo da posição que eu fico aqui com vocês, às vezes ela fica tentando procurar o foco, ou seja, a nitidez da imagem, porque lá na máquina fotográfica a imagem tem que ser formada exatamente sobre o filme, assim como acontece também nos nossos olhos. Tanto que a imagem no filme fotográfico, ela é uma imagenzinha pequenininha e de ponta cabeça, uma imagem real, porque é projetado no filme fotográfico. E logicamente, para você saber essa distância, o pelinha, você vai continuar utilizando em todos os instrumentos ópticos, moçada, seja no microscópio, seja na lupa, seja na luneta, seja na máquina fotográfica, você vai continuar aplicando a equação de Gauss e as equações da ampliação. Estamos entendidos? Ah, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque para mim foi top. E qualquer coisa que vocês precisarem, não esqueça. Estamos aqui aonde, professor? Aqui você já conhece, na Estrada com os Profs. Tchau, gente, fiquem bem, até a próxima, valeu!